Olá, a paz do Senhor Jesus, eu sou Mili Freire. Neste vídeo, nós vamos estudar o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Neste capítulo, nós vamos encontrar Jesus aconselhando e ensinando seus discípulos junto a uma multidão. E para que todos pudessem ver e ouvir a Jesus, ele sobe em uma montanha e ali ele começa a ensinar. Por isso esse capítulo recebe o título de Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. O capítulo 5 de Mateus diz que Jesus, vendo a multidão, ele subiu a um monte e assentou-se. Então aproximou-se dele seus discípulos. E Jesus começou a falar, ensinando a eles como ser um filho bem-aventurado diante do nosso Pai Celestial. No verso 3, ele começa dizendo que os pobres de espírito são bem-aventurados. Jesus diz que deles é o reino dos céus. Mas em que sentido Jesus usa o termo pobre de espírito? O que é ser pobre de espírito? Jesus não está falando de pobreza física, falta de dinheiro, para ser bem claro. Jesus está falando que bem-aventurado é aquele que não é soberbo, que não se vê melhor e sim igual a todos, que ama a Deus e busca ser uma pessoa de alma pura, uma pessoa humilde. Esse é o sentido do ser pobre de espírito que Jesus está falando. Jesus diz também que bem-aventurado os que choram, pois eles serão consolados. Nesse versículo, ainda mais que os outros, é importante lembrarmos que a palavra bem-aventurado significa ser feliz. Para nós, o choro nos coloca em um lugar de tristeza, mas Jesus está dizendo que mesmo em momentos difíceis, teremos paz, alegria e em Deus seremos bem-aventurados. Jesus diz que no momento do choro, no momento da tristeza, seremos consolados pelo Espírito Santo. No versículo 5, Jesus diz que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando Cristo diz a terra, ele está se referindo ao céu de glória. E o que é ser manso? Vamos entender? Então, ser manso é ter temperança, domínio próprio. Em Gálatas 5:22 diz assim: Mas os frutos do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E é isso que Jesus está dizendo, que aqueles que tem o domínio das suas emoções e é manso são os que herdarão a promessa de vida eterna. No versículo 6, Jesus diz que bem-aventurado os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Aqui podemos entender que a justiça de Deus não falha, pois Jesus é o nosso justo juiz. O mundo pode até nos afrontar, e nós, como verdadeiros cristãos, não podemos vingar com nossas próprias mãos, pois a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor e é Ele quem nos justifica diante das afrontas do mundo. No verso 7, Jesus diz: Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia do Senhor. Do verso 8 ao 12, Jesus continua citando as boas aventuranças. Do verso 13 ao 16, Jesus fala aos discípulos que eles são o sal da terra e a luz do mundo. Jesus usa o sal como referência porque o sal é algo que dá sabor e na Bíblia o sal tem o significado de purificação. E Jesus diz que se o sal perdeu o sabor e for insípido, para nada serve. Na Bíblia, o sal é usado para simbolizar a purificação, a permanência, a lealdade, utilidade, a durabilidade.
Jesus diz que seus discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Alguém pode se perguntar, como assim uma pessoa pode ser comparada ao sal e perder o sabor? Vamos entender? Olha só, sabe aquele crente que era firme, alegre, animado, que falava de Jesus por onde passava e de repente você olha e vê que a luz apagou? Não tem mais gosto de cultuar o Senhor, não ora, não busca o conhecimento da palavra. E é isso que Jesus está falando. Quando o crente ele perde esse gosto, ele é o sal da terra e então ele se torna um crente sem vontade, sem prazer de estar com os irmãos, sem prazer de cultuar o Senhor, sem prazer de falar de Jesus. Então ele perde o brilho do Espírito Santo. Se você é um cristão e sente que já não vive mais o mesmo que você vivia com Jesus há um tempo atrás, volte a orar, peça forças a Deus. Diga para Jesus que você precisa sentir a presença dele de novo. Declare seu amor por ele, não se perca de Jesus. Não viva neste mundo sem ele. Volte a ler a palavra, peça a Jesus para reacender a chama do Espírito Santo em seu coração. Ame a Jesus, renuncie suas vontades por ele e você vai ver que a presença do Senhor faz toda a renúncia valer a pena. Do verso 17 ao 48, Jesus fala sobre o cumprimento da lei e ele também fala a respeito dos profetas. Jesus diz que ele não veio para destruir a lei ou os profetas, que ele não veio para revogar a lei de Moisés, mas sim cumprir a lei. No verso 18, Jesus diz: Em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. A partir do verso 21, Jesus cita as leis e ele diz no verso 19 que qualquer pessoa que violar um destes mandamentos, ainda que seja o menor, ou ensinar aos homens algo diferente, algo que não esteja escrito na palavra, este será réu de juízo. Neste capítulo, Jesus fala também sobre o adultério e sobre a raiva. Ele adverte a todos nós. Jesus diz assim, que os ensinamentos do Antigo Testamento são inadequados ao abordar como alguém deveria controlar seu temperamento. Ele diz que a declaração olho por olho e dente por dente não é adequada aos servos do Senhor. Ele aconselha seus discípulos a dar a outra face. Ele também nos aconselha a amar os nossos inimigos. Além disso, ele nos aconselha também a orar por aqueles que nos discriminam. Essa é uma missão muito difícil que Jesus nos deixou. Amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem, dar a outra face. Jesus diz que amar aqueles que nos amam é fácil. E não estamos fazendo nada diferente do mundo, pois o mundo é assim, as pessoas amam aqueles que amam, agradam e fazem o bem, então é fácil amar aquele que nos faz o bem. Amar os inimigos é a diferença que nós fazemos, pois no mundo as pessoas não amam os que lhes fazem o mal, somente os que são agradáveis. Então, se nós amamos aqueles que nos amam, é bom? É. Mas não fazemos a diferença no mundo. Isso não quer dizer que nós não devemos amar aqueles que nos amam. Sim, nós devemos e é maravilhoso. Mas nós devemos amar também aqueles que nos perseguem. E eu sei, é difícil. Não somos capazes de amar os nossos inimigos por nós mesmos. Precisamos ter em nós os frutos do Espírito Santo. Paulo diz que o bem que queremos fazer, não fazemos, mas o mal que não queremos, este sim fazemos. Então, se nós não formos transformados pela palavra, pelo entendimento da palavra, nós não vamos conseguir amar os nossos inimigos.
essa é a obra do Espírito Santo de Deus, nos transformar. O Espírito Santo, ele nos impulsiona a amar. Nós somos atraídos pela bondade de Deus, a qual nos transforma. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe essa palavra com alguém. E se inscreve aqui no canal se tu ainda não for inscrito. Deixa um comentário, uma pergunta. E é isso, até o próximo vídeo.